Bom, agora chegamos no quinto domínio, né? O quinto domínio é executando serviços de auditoria interna. Ele vai tratar muito daquilo que as normas de desempenho tratam hoje em dia. Né? Nós já sabemos que os IPPFs eles estão divididos basicamente em dois tipos de normas. Normas de atributos, que são aquelas normas que começam com o número 1000, e as normas de desempenho, que são as normas que começam com o número 2000. A norma de atributo diz respeito ao auditor e à organização auditoria. A norma de desempenho diz respeito a como é que nós executamos as atividades da auditoria, tá bom? E aqui ele traz três princípios básicos. Princípio 13, planejar o trabalho com eficácia. Princípio 14, conduzir o trabalho de auditoria interna. E princípio 15, conclusão do trabalho e monitoramento do plano de ação. Então vocês observam que os princípios estão divididos em planejamento, fase de execução e a fase de comunicação, que é o que nós utilizamos hoje como fase de uma metodologia, de um processo, de um trabalho de avaliação feito pela auditoria. No planejamento do trabalho, nós temos 6 normas. Norma 1, comunicação do trabalho, que é a comunicação inicial do trabalho. Norma 2, avaliação dos riscos do trabalho. Aí nós estamos falando dos riscos de auditoria. E nós sabemos que o risco da auditoria é o risco de não detecção. Então, a partir do momento em que nós conhecemos esse risco de não detecção, eu preciso trabalhar de uma maneira muito coerente todo este processo de mitigação desse risco no planejamento do trabalho de auditoria. Depois a outra norma, norma 3, objetivo e escopo do trabalho. Norma 4, critérios de avaliações, quais são os critérios que nós vamos tratar. Depois na norma 5, 13.5, recursos do trabalho, que recursos que nós vamos utilizar, inclusive aí definindo a equipe. E a 6, o programa de trabalho. Lembrando que o planejamento de um trabalho, inclusive hoje, ele só finaliza a partir do momento em que nós temos um programa de trabalho específico para que possamos atender ao escopo e alcançar os objetivos da auditoria aprovado pelo responsável da auditoria. Aí no princípio 14, conduzir o trabalho de auditoria, que basicamente é a execução do programa de trabalho, né? A coleta de evidências. O programa de trabalho serve para isso. Ele vai nos mostrar quais os procedimentos e técnicas de auditorias que eu preciso executar para poder coletar as evidências. E por que nós precisamos de evidência? Porque o auditor ele só forma uma opinião a partir do momento em que ele tem evidências fidedignas, suficientes, e para que ele possa, então, formar a sua opinião. Aí ele fala o seguinte, 14.1, a norma 14.1, coletando informações para análise de avaliação. 14.2, avaliação e potenciais constatações de algum tipo de achado, que é uma discrepância que nós nos encontramos. Avaliações das contestações, recomendação e plano de ação, desenvolvimento da conclusão do trabalho, documentando todo o trabalho. Então essas são as normas, e para que a gente possa então ter condições, evidências adequadas dentro de papéis de trabalhos adequadamente formalizados e controlados para emitir uma opinião, que aí nós passamos para o próximo princípio. O princípio 15, que é o princípio da conclusão do trabalho e monitoramento do plano de ação. E aí nós temos duas normas. Norma 15.1, comunicação final do trabalho, que vai dizer sobre o formato, quais são as considerações e atributos que nós devemos ter na comunicação, na emissão do relatório, na emissão do parecer. E a 15.2, que é o follow-up, que também já fazemos hoje, que é confirmar se aquele plano de ação que foi coordenado, que foi costurado com o auditor, realmente está sendo implementado, que é a norma 15.2, confirmando a implantação dos planos de ação. Então, vocês podem perceber que dentro desses 5 domínios, que é a proposta dessas normas globais, ele abrange toda a atividade de auditoria, desde a sua relação
com o conselho até a hora que nós emitimos a nossa opinião e apontamos as melhorias ou as possíveis correções nos nossos relatórios, né? Uma auditoria ela só acaba quando todos esses pontos que foram levantados foram adequadamente implementados. Eu vejo com bons olhos essa nova proposta. Sim, tem alguns pontos ali que precisam melhorar. Uma das coisas aqui no domínio, nesse domínio que fala, no domínio 5, executando o serviço de auditoria interna, eu achei falta de falar um pouco sobre os procedimentos e técnicas de auditoria. Esse foi um dos pontos que eu levei lá para eles. Um outro ponto que eu levei em tudo isso é em relação às atividades públicas, às atividades governamentais, porque essas normas, elas tendem a ser normas, inclusive, para entidades públicas, né? Não estou falando de empresa pública, porque a empresa pública, ela abrange tudo isso sem problema nenhum. Mas uma entidade pública da administração direta e indireta, ela vai ter algumas dificuldades de estar em conformidade com as normas, porque não tem como, né? Não tem uma estrutura de governança. Como é que eu vou poder estar junto lá do domínio que fala da governança, né? Não tem como, tá? Então é um pouco mais complicado, mas eu sei que agora eles estão recebendo todos essas informações, eles vão fazer um estudo e possivelmente algumas mudanças ainda deverão acontecer. Mas é o que eu queria trazer para vocês nesses relatos, um pouco mais sobre o que está se falando no mundo da auditoria em relação às normas globais de auditoria, tá bom? Fique em paz, pessoal!